Então, colegas alimentaristas, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre mandamentos, mas vamos falar agora aprofundadamente sobre o primeiro e principal mandamento do alimentarista, daquele profissional que atua nessa área de produção de alimentos, que defende o direito ao direito humano à alimentação adequada, à segurança alimentar e nutricional. E para poder entender esse conceito, nós temos que entender o que foi essa definição que eu trago do alimentarismo, que foi esse termo criado por mim, que significa algo como um movimento que busca atingir essa plenitude do alimento para todos os cidadãos e que tem um conjunto de princípios. Esses princípios são inamovíveis, por enquanto, eles podem ser acrescentados, né? Mas eles são princípios basilares do que constitui esse conceito do direito humano à alimentação adequada e que faz parte daquilo que preza todo aquele que trabalha com o alimentarismo. Então, quais são os conceitos que a gente vai compartilhar com vocês? Primeiro, sobre o que é o alimentarismo, né? Então, o alimentarismo é um movimento, como eu havia falado já anteriormente, que busca alcançar essa justiça alimentar. Então, num país que tem tanto alimento, que produz tanto, tantas pessoas passando fome, então tendo problemas de alimentos de qualidade ruim, que levam à obesidade e outros transtornos alimentares. Então, esse movimento busca alcançar essa justiça alimentar, com a atuação dos profissionais de direito, erradicando a fome no Brasil. Então, o primeiro passo é não há por que ter algum nativo, algum irmão, né, que seja de solo, que passe fome dentro do nosso país. Então, esse princípio do alimentarismo determina o primeiro mandamento também, que a gente vai falar, que é o direito à alimentação, que as pessoas têm direito de comer com primazia e acesso regular. Quer dizer, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é comida, direito à comida. E acesso regular a essa comida permanentemente, alimentos de qualidade em quantidade suficiente para si e para sua família. Esse é o primeiro mandamento, que é o direito à alimentação. Então, o alimentarista, todo profissional de direito, ele tem que ter entranhado que quando ele for fazer qualquer atuação em qualquer área, ele vai olhar para esse direito à alimentação primeiro e colocar à frente. Esse é o princípio constitucional que move o, o advogado ou o profissional do direito alimentarista. Quando eu digo profissional de direito, porque não é necessário que você seja advogado para poder, por exemplo, atuar em ações administrativas ou em assessoria, acompanhando e orientando as pessoas em relação aos conjuntos normativos. Basta que você busque a especialização em cima dessa área. Então, se você é da área bacharel em direito, por exemplo, e atua dentro de um órgão e é relacionado à área, por exemplo, colegas do direito que atuam junto às secretarias de agricultura, junto aos ministérios, né, de agricultura, pecuária e abastecimento, eles podem desenvolver essa habilidade, de forma que eles possam também apresentar argumentos e defesas administrativos. É lógico que ele não vai poder defender dentro do próprio ministério, né? Sabe que tem essas questões de limitações. Mas se você também é um bacharel em direito e tem um profundo conhecimento de como acontece essa produção da comida, essa cadeia desde os insumos até o consumo, você pode atuar, por exemplo, como um defensor no primeiro momento do direito do consumidor. Você pode, como próprio consumidor, exercer o seu direito. Então, quando eu chamo e conclamo todos os colegas, é para isso, é para entranhar isso, esse direito à alimentação, entendendo que o direito à alimentação não é só o direito à comida, né? É o direito à identidade que a comida traz, a cultura, a regionalidade que a comida traz. Então, voltando novamente, nós temos no alimentarismo o movimento que vai preservar esse direito. E aí vem o primeiro mandamento. Esse tem que ser gravado na nossa cabeça. Nenhum nacional, quer dizer, nenhum de nós brasileiros, irmão de solo, passará fome em seu país, pois terá alimentos em quantidade e qualidade suficientes para si e para seus familiares. É o princípio da segurança alimentar e do direito humano à alimentação. Então, se você mora num município, como eu já morei, antes inclusive de, de atuar como advogado, né, eu era veterinário, ou sou veterinário ainda, não, eu atuava como veterinário de campo, né, era produtor rural, sou produtor rural, mas atuava diretamente, mais ativamente, numa cidade muito pequena. E lá eu vi realmente casos de fome, pessoas passando fome, principalmente na área rural, mais interiorizada, né, um pouco mais distante do município em si, né, do centro do município. Então você via, tinha uma tradição nessas regiões onde as pessoas tinham ainda tem, né, hoje menos, mas ainda preserva, fazendas onde você tinha um vaqueiro que ficava lá. Esse vaqueiro ele vinha à cidade uma vez a cada 2 meses, 3 meses, né? Tem a festa, né, da Santa Padroeira da cidade, era o momento em que os vaqueiros também reuniam algum valor e vinham pessoas de várias regiões montar bancas nas cidades, né? E aí traziam coisas para vender e as pessoas vinham
pessoal do campo vinha à cidade, comprava as coisas e voltava às fazendas, né? Com aquelas compras, roupas para as crianças, material de cozinha, alguma botina, coisa, né? Desse tipo. E havia também quase 2 semanas de comemoração, né? Era um momento que se encontravam as pessoas, parentes, iam para casa de parentes, ficavam na cidade. E nesse grupo que ficava mais distante, você via a fome, né? Você via um tipo de pagamento que era quase análogo à escravidão, que era o que? A sorte. Então, o dono da fazenda, o fazendeiro, colocava lá o vaqueiro e sua família, às vezes numa condição muito precária de habitação, e de cada 6 animais que nasciam, um era do vaqueiro. E o vaqueiro ficava isolado lá, cuidando, né? Tocando o gado, fazendo alimentação, suplementação quando tinha, né? Com sal, verificando, curando bicheira, né? Apartando bezerro, dividindo, fazendo cerca, colocando em pastos diferentes. E quando chegava próximo desse período, que era agora em setembro, que era a festa da padroeira da cidade, o fazendeiro chegava e contava o gado que tinha nascido de um ano para o outro. E aí ele separava, quer dizer que tivesse 60 cabeças de gado, 60 bezerros. Ele separava os melhores bezerros e deixava 10 pro, pro vaqueiro. Esse era o pagamento do vaqueiro. E o vaqueiro pegava esses bezerros e não tinham já apartados da mãe, né? Já estavam comendo capim e não tinha para onde colocar. E aí o próprio vaqueiro, o próprio fazendeiro comprava o bezerro a um preço muito baixo, né? Porque eram os piores que ele deixava para o vaqueiro e dava esse dinheiro para que o vaqueiro fosse à cidade comprar as coisas que ele precisava para poder manter o outro ano, né? As roupas, como falei, material de cozinha e fazer mercado, etc. Né? Então, como o vaqueiro não tinha também pasto, se ele tirasse o bezerro, ele não tinha onde botar, ele tinha que acabar, ou ele alugava o pasto do próprio dono para continuar crescendo aqueles bezerros até eles virarem gado e ele poder abater, e aí ele ficava devendo mais, quer dizer, no processo sempre de dívida, né? Ou ele vendia, e aí ele ia começar outro ano com uma resta de dinheiro no bolso para poder fazer, né, a manutenção dele no ano seguinte, e ele ia para a cidade, comprava as coisas e trazia. Então ali eu via fome. Então o que que o vaqueiro muitas vezes fazia também? Quando se abatia um gado, o açougueiro ia lá, abatia, levava todo o gado e deixava fissura, né, que é a parte do pulmão, né, essa parte do coração, língua, fígado, e descarnava e deixava os ossos, né, um pedaço de carne, você limpa todo, e aí os vaqueiros normalmente salgavam aquilo, ou pegavam as partes menos nobres, né, que de repente tinha alguma parte que estava marcada por causa da vacina, e aí eles, e aí eles salgavam aquilo dali e botavam para secar. E aquilo dali eles botavam no feijão, era a proteína que eles tinham, né? E algum leite que eles conseguiam tirar, né, também das vacas, são vacas zebuínas, não dão muito leite, né? Ele conseguia tirar de alguma vaquinha e ia mantendo assim a família durante o ano todo. Então eu vi uma condição muito séria de fome, não havia um hábito alimentar de plantio de, de legumes, de verduras para alimentação, e havia uma deficiência nutricional, principalmente proteica, muito grande, né? E vitamínica também, né? O que se supria algumas vezes, dependendo do lugar, conforme frutas do cerrado da época conseguiam suprir algum pouco dessa deficiência, mas ali eu realmente via fome. E isso me tocou muito e deu origem a essa jornada que eu venho trabalhando há 34 anos, né, desde 1990, na busca de alimentar pessoas. Então, o princípio que move o alimentarista é: nenhum nacional irmão de solo passará fome em seu país, pois terá alimentos em quantidade e qualidade suficiente para si e seus familiares, que é o direito humano à alimentação adequada. E aí é importante nós entendermos o seguinte: há uma música antiga, né, do Geraldo Vandré, Pelos campos, a fome em grandes plantações. Né? O Brasil ele é um grande produtor de commodities agrícolas. Então nós temos a soja como principal commodity agrícola, nós temos o milho, nós temos também derivados dessas commodities, né, que são carne de boi, né, que 85% do nosso gado é criado a pasto, acho que quase 100%, uma parte é terminada, né, em currais. Né, e, e isso transforma a comida num produto que você, o alimento, né, num produto que você pode padronizar para exportar, chamados commodities, né? Mas no caso do alimentarista, ele observa esse produto sempre com um olhar de que comida não é commodity.
A soja que é produzida, ela produz óleo de soja. A soja que é produzida, ela produz alimento, ração para determinados animais. Então, ração de frango tem soja, ração de suíno tem soja, a ração de gado de leite tem soja, a ração de terminação de gado de corte tem soja, a ração de pescados, tilápia, por exemplo, tem soja em geral. Então, o entendimento é que a comida que é produzida mesmo nesses campos de monocultura não é commodity. É um alimento que vai servir para poder completar da concretude do direito humano à alimentação no Brasil. E como nós podemos afirmar isso? Aí nós vamos direto para a lei. Aí vem o lado do advogado ou do bacharel de direito, que conhece a estrutura pirâmide de Kelsen, sabe que tem a Constituição, está lá no artigo 6º, o direito humano à alimentação, está no artigo 25 da Convenção dos Direitos Humanos da ONU, o direito à alimentação. Então tem direito internacional, tem direito nacional, e tem a lei que regulamenta isso e um decreto, que é o 7272 de 2010. Tá? E todo esse arcabouço jurídico ele é baseado em princípios. E esses princípios são os que eu estou utilizando, inclusive, como fundamentos, né, que vão projetar o futuro agora que nós temos, que nós queremos ter de um país sem fome, que é o futuro agroalimentar. Está baseado no conceito 5S2B, que é de minha autoria. O que é esse conceito 5S2B? Sustentabilidade, saudabilidade, soberania, segurança alimentar, sinergia entre as partes que envolvem o agronegócio, bem-estar humano e bem-estar animal. Então, quando vocês forem desenvolver qualquer tipo de linha de raciocínio, entender que vocês estão entrando numa seara onde vocês estão fundamentados num direito humano. Eu falo muito com os colegas do agronegócio, com os quais eu tenho parceria, e o setor agroalimentar é um setor do agronegócio, para mim, o principal setor, mas o setor agroalimentar tem uma distinção. Comida não é commodity. Comida é a base do direito humano à alimentação adequada. Então, nós que defendemos essa área da alimentação, nós temos a base toda formada em cima de um direito constitucional, de status internacional e constitucional, tá certo? E temos todos um ordenamento jurídico direcionado para isso. Então, nós somos um direito especializado. O direito agroalimentar é um direito especializado. Esse direito agroalimentar, ou direito alimentarista, como eu gosto de chamar, né, porque é um direito em movimento, um direito que ele precisa ser executado todo dia, e o certo seria, no mínimo, 3 vezes por dia, para garantir essa saudabilidade, ele é específico dessa linha do setor do agronegócio que trabalha com alimentos. Então, você que está querendo entrar nessa carreira do advogado alimentarista, tem que ter bem nítido esse mandamento. Nenhum, esse é a função, é o porquê ser advogado alimentarista. Nenhum nacional irmão de solo passará fome em nosso país. Não faz sentido olharmos para o lado e vermos alguém passando fome. Então, é fundamental que você se atenha que nós temos todo um arcabouço que os colegas que atuam na área do agronegócio, que não estão dentro do setor agroalimentar, não têm, não possuem aqueles que trabalham com biocombustíveis, com fibra, eles usam alguns mecanismos e algumas definições semelhantes, buscam, né? Mas nós temos isso em lei, tá certo? E aí eu vou mostrar um pedacinho, começar a mostrar para vocês um pedacinho da lei, que é a lei 11.346, para vocês poderem se fundamentar. Então vamos agora entrar na parte que nós advogados conhecemos, que é a parte que nós gostamos, que é falar sobre leis. Então nós temos uma lei que substancia tudo isso que a gente fala? Tem. Eu não vou esgotar ela hoje, eu vou começar colocando para vocês, mas trazendo os princípios daqueles 5S2B que estão contidos aqui. Então, Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, fala primeiro. O artigo 1º. Essa lei cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. Então, como eu falei, ela remete ao artigo 6º. E quando ela foi publicada, olha que interessante como é que é essa questão, né? Da estruturação das leis. Quando essa lei foi publicada, deixa eu falar com vocês diretamente. Vocês viram que a lei é de 2006 e ela remete ao direito humano à alimentação adequada. Quando ela foi publicada, ela ainda não tinha sido inserido dentro do artigo 6º da nossa Constituição, que só foi inserido em 2010. Então, a lei é de 2006 e só foi inserido o direito à alimentação em 2010 no artigo 6º, pela emenda constitucional número 64. Então, nesse período, ela ficou sem ter uma relação direta com o direito humano à alimentação, explícita, né? Direta não, explícita, ao direito humano à alimentação adequada. Ela se referendava no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, realmente não há como ter dignidade uma pessoa que não tem alimento. E não come, não tem como ter dignidade. Por mais que você queira, né, se você vê seu filho passando fome, sua esposa passando fome, então você é, esse sentido de poder alimentar, de poder prover as pessoas, né, se quebra dentro de você. Então, esse é um princípio de dignidade, um dos principais, né, da pessoa humana. E era relacionado com isso. Então, antes de ser inserido
o direito humano à alimentação adequada, já havia previsão legal. Então vamos voltar lá. Faço saber, cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. E aí vem o artigo 1º. Esta lei estabelece as definições, os princípios, as diretrizes, os objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É esse mesmo sistema, tá, gente, que levou a gente a sair do mapa da fome em 2014 e que agora nos levou novamente a sair novamente do mapa da fome. É esse sistema que é composto pelos Conselhos de Segurança Alimentar, pelo Programa Nacional de Alimentação, Alimentação Escolar, PAT, que é o de Alimentação do Trabalhador, né? Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Toda essa estrutura, ela é montada dentro desse sistema de segurança alimentar internacional, foi criada em cima desse sistema. Por meio do qual o poder público, com participação da sociedade civil organizada, olha nós aqui, tá? Principalmente nós, que somos bacharéis em direito e advogados. Eu estou tendo a honra agora de poder participar do Conselho de Segurança Alimentar do Distrito Federal em nome da Comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional da OAB-DF. Então, essa é a forma que nós temos como acompanhar as políticas que estão sendo feitas dentro do nosso município. Você que é advogado, procure lá no seu município onde são os Conselhos de Segurança Alimentar, como funciona essa estrutura dentro do seu município e se insira, participe. Então, com participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. Olha aí, o direito humano à alimentação adequada, que não havia previsão ainda constitucional explícita. Aí vem o artigo 2º, olha como é que é fundamental essa construção, esse construto, né? Constitucional. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano. Olha, coloca como direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição. Se não tiver comida, os outros direitos eles começam a perder o sentido. No artigo 6º, nós temos direito à moradia, lazer, transporte, são direitos importantes, são. Mas nada disso passa a ter o mesmo sentido se você não tem direito à alimentação. Então, a alimentação adequada é um direito fundamental, indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, devendo o poder público adotar as políticas e ações necessárias. E aí entra novamente os colegas bacharéis em direito e advogados. É um dever do poder público. Então, quando nós muitas vezes encontramos alguém que está passando fome ou pedindo comida, quantas vezes já não aconteceu isso contigo? Você fala assim, poxa, eu vou dar um prato de comida, ou você está num restaurante, você fala, poxa, eu vou dar um prato de comida que vai resolver o problema, como eu faço? Então é necessário que você tenha o conhecimento dos caminhos que você pode indicar essa pessoa para o poder público, para que ela seja cadastrada e ela receba a alimentação, ela e sua família. Então esse é um dever do poder público. E aí os advogados estão aí para poder cobrar, os alimentaristas, os advogados alimentaristas estão aí para concretizar essa realização do direito humano. Então cobrar para que o município, os órgãos do município forneçam cestas, forneçam alimento, forneçam educação alimentar e nutricional, orientem as crianças, deem a merenda correta, com a qualidade correta, para o trabalhador também, né, que ele possa ter acesso, para aqueles que produzem naquela região, que possam produzir e ser absorvido aqueles alimentos. Então, tudo isso faz parte do direito humano à alimentação adequada. Perfeito? Então, o que que nós temos que sempre ficar atentos? Nosso objetivo, a partir de agora, sendo alimentarista, sendo profissional de direito ou de outras áreas, eu vou expandir isso para os colegas depois veterinários, os nutricionistas, é que ninguém passe fome. E a gente consiga indicar os caminhos para quem esteja nessa situação de vulnerabilidade e possa atingir essa plenitude de acesso aos alimentos, tá certo? Então vamos lá. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 2º. A adoção dessas políticas e ações levará em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. Então, olha que interessante. Você tem um conjunto de preservações que a comida carrega. Por isso que eu digo que comida não é commodity. Não é só um elemento. Ah, tá aqui o arroz. Não, o arroz, ele foi plantado e tem que ser plantado de uma forma ambientalmente correta e sustentável. Esse arroz, ele tem que ser parte da alimentação. Tem lugares que come-se menos arroz, né? Meus pais são nortistas, por exemplo, e têm o hábito de comer farinha. Tem mais hábito de comer farinha. Então, talvez, no lugar do arroz, a fonte de carboidrato seja a farinha. Então você tem que levar também essas dimensões culturais, as dimensões econômicas. Tem pessoas que têm um determinado poder aquisitivo, que podem atingir a determinados tipos de alimentos. Mas tem alimentos tão bons, por exemplo, carne, né? Carne de primeira, carne de segunda.
A gente diz que não tem, normalmente, carne de primeira e carne de segunda. Tem boi de primeira e boi de segunda. Porque você pode aproveitar quase toda a carne, né? A carne, ela tem um teor de proteína, umas mais, outras menos, né? Mas ela é uma fonte padrão de proteína, por exemplo. E isso vai ser relevado na hora de você orientar também a alimentação que cada um vai comer, né? Que aí está dentro da sua possibilidade econômica, mas que tem acesso em qualidade e quantidade suficiente. As questões das dimensões regionais, o que se come no norte é diferente do que se come no sul, é diferente do que se come no centro-oeste, é diferente do que se come no sudeste. Em Minas Gerais é diferente do que se come no Rio. Então, essas dimensões também fazem parte do que é comida. Comida não é commodity, alimento não é commodity. Então você tem que ter essa visão também de respeitar a alimentação. Nós estamos tendo uma padronização da alimentação forçosamente para que nós consumamos de um padrão mundial, né, esse fast food, esse tipo de alimentos, né? Alimentos que nem são do nosso hábito alimentar, né? Viraram uma questão de status, rompendo essa cultura regional. Então, com todo respeito, né? Mas, por exemplo, nós comemos comida italiana, nós comemos comida japonesa, nós comemos comida chinesa, comida mexicana, comida americana, é a comida brasileira. Então, que tem uma variedade enorme, uma possibilidade enorme de exportarmos, inclusive, essa comida. E isso faz parte do direito humano, da dimensão também que está previsto na lei. E as dimensões sociais, naquilo que aquele grupo social consome. Então, você vai ter grupos, por exemplo, no caso também daquelas minorias quilombolas, indígenas, né, que consomem os alimentos de forma diferente com aquela característica específica. O parágrafo segundo, né, do artigo 2º diz: é dever do poder público respeitar, proteger. Olha os núcleos dos verbos, né? Proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade. E aí entra novamente você, colega advogado, que vai, ou bacharel em direito, que vai exigir que isso seja preservado, certo? Então nós vamos parar por aqui e eu vou indicar para vocês para que caminhem conosco, sejam alimentaristas. Aqui nós temos o nosso QR Code, tá certo? Para que você possa caminhar conosco. Memorize esse mandamento, nós vamos continuar falando sobre a lei que baseia esse primeiro mandamento de direito humano. E você vai poder me encontrar também lá no meu LinkedIn e no meu Instagram. Seja um alimentarista, acompanhe conosco essa nossa caminhada. Vamos continuar falando muito sobre essa questão de como você pode garantir esse direito humano para o seu irmão, para o seu familiar, para todos que são ao seu redor, para você mesmo, para que o nosso país seja um país soberano realmente, no sentido da alimentação e garanta esse direito. Saudações alimentaristas a todos, um forte abraço.